Sakamoto, falando em Fantástico. Valdemar Costa Neto, você tem apuração sobre ele também, né? Não, foi até uma análise, na verdade, porque o que acontece é o seguinte, o Agri até tocou no assunto, né? No final das contas, pagar aqueles 22 milhões de reais saiu muito barato para o Valdemar da Costa Neto, Diego. A gente tem que lembrar, primeiro, o Valdemar mostrou mais uma vez que ele é um sobrevivente, né? É condenado pelo mensalão, chegou a ser preso, deu a volta por cima, conseguiu trazer o bolsonarismo para dentro do PL, elegeu a maior bancada do Congresso Nacional, tem nas mãos o maior fundo partidário, o maior fundo eleitoral, né? Milhões, centenas de milhões nas mãos, né? E agora, apesar de todos os elementos, apesar de todo o escarcéu que ele fez, que foi muito útil a todo o processo golpista, como mesmo apontou a Polícia Federal, né, no seu indiciamento, no seu inquérito, né, ele conseguiu ficar fora, né, exatamente porque a Procuradoria-Geral da República afirma que não encontrou, né, na avaliação da PF, ou seja, olha, não houve uma relação, não houve uma participação objetiva de fundos partidários com o objetivo de atuar, né, e ajudar no processo golpista e por aí vai. O que acontece é o seguinte, para lembrar que eu acho essa história do Valdemar uma história tão deliciosa, na verdade, né, que eu acho que é interessante a gente retomar. O Aguirre pincelou, mas é interessante retomar. Em novembro de 2022, gente, o presidente do PL veio a público, depois do resultado das eleições, depois de ter sido totalmente, verificado, escrutinado, tá ok, tá os dados lá, e com base em nenhuma informação crível, com dados, com base em alegações de supostos especialistas de fora do Brasil, que na verdade o pessoal sabia que era uma tremenda de uma furada, ele pediu a anulação de parte das urnas no segundo turno. Parte das urnas, especialmente as urnas que o Bolsonaro tinha perdido, né? Usando falácia, usando mentira, usando dados de registros, enfim, caos. Quem quiser vai atrás da informação. Aí o ministro Alexandre de Moraes, o Valdemar gritou truco, o Alexandre de Moraes falou, olha, tá bom, a gente pode cancelar, a gente pode analisar o cancelamento, mas então refaça o pedido para pedir o cancelamento nos 2 turnos. Porque se as urnas tiveram problema, então vale para os 2 turnos, não vale? Só que tem um problema, as mesmas urnas eletrônicas tinham feito o quê? Feito com que o PL elegesse a maior bancada no Congresso, na Câmara dos Deputados, uma bancada muito grande no Senado Federal. E aí o Valdemar deu um somebody love, né, e falou, não, veja bem, deu uma justificativa pífia para dizer que não, que o problema era só no segundo turno, que anular no primeiro ia dar um caos, sendo que anular no segundo também, com base em voz da cabeça. Né? Então, o que acontece? Naquele momento, aquilo foi um escândalo. Vamos lembrar todo mundo, essa minha fala aqui é mais um lembrete. Naquele momento, foi um escândalo. Foi manchete, tomou as páginas dos jornais, TVs, todo mundo discutindo isso, por quê? Porque o presidente do partido que saía, o maior partido que saía das urnas, veio a público dizendo que tudo, na verdade, aquilo tudo era uma grande farsa, que as urnas tinham sido manipuladas para tirar voto do Bolsonaro. E aí ele só não foi mais para frente porque a Justiça Eleitoral, inclusive, o TSE aplicou uma multa de 22,9 milhões de reais contra o PL por conta dessa litigância de má-fé. Né? Que depois acabou sendo pago no ano seguinte. Então, Diego, eu acho, só para terminar, tem um ponto que é o seguinte, houve uma tentativa clara por parte do Valdemar da Costa Neto de desacreditar o sistema de votação do Brasil usando instrumentos, né, que ele tinha, usando recursos do próprio partido político. Saiu barato esse pagamento de multa para ele de apenas 22 milhões de reais, o que leva a crer, né, que essa mesma pessoa que ficou famoso pelo escândalo do mensalão continua aí, continua com poder, continua liberado, né, que leva a crer que os Valdemares estavam aqui muito antes da gente e continuarão estando depois que a gente for embora.